Graça e paz. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho nessa hora pedir a Ti perdão pelos meus pecados. Quero Te agradecer por mais uma oportunidade de ministrar Sua palavra para cada um desses pequeninos. Abençoa nossa EBD de hoje, que venhamos aprender mais e guardar Sua palavra nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos lá, crianças? Então, nossa EBD de hoje, vamos falar sobre um dos profetas menores, porque na Bíblia nós temos profetas maiores e profetas menores, né? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Isso aí, Jonas. Então, Deus chegou para Jonas e falou para ele que estava contando com ele para ir a uma cidade chamada Nínive, para proclamar o evangelho, para falar de Jesus naquela cidade, que aquela cidade precisava de um conserto, o povo precisava se achegar a Deus. Mas era um lugar tão terrível, onde tinha homens tão violentos, que Jonas ficou com medo. Bateu aquele medinho em Jonas. Você tem medo? Tem? A gente sempre tem medo de alguma coisa, né, crianças? Mas essa história nos ensina que nós não devemos ter medo de nada. Olha, quando Deus chama para fazer uma obra, Ele nos prepara antes. E era isso que Ele estava falando com Jonas. Mas bateu medo. E Jonas desobedeceu. Em vez de Jonas se preparar para ir para Nínive, Jonas fez sabe o quê? Pegou um navio que estava indo para um outro lugar que não tinha nada a ver com Nínive. Era um lugar chamado Tarsis. E ele pegou aquele navio, ficou ali quietinho, foi lá pro porão e ficou ali quietinho dormindo. Nossa! E agora, tia Silvinha? E agora que quando a gente sai da direção de Deus, Deus vai lá e cobra. Porque quando Deus fala, nós temos que obedecer, né? Se Deus mandou ele ir, ele tinha que confiar. Bateu aquele medo, ele fez isso. Gente, a Bíblia, aqui no capítulo 1 de Jonas, começa a contar essa história. E aqui, a partir do versículo 6, começa a falar sobre aquela tempestade que começou a acontecer. E ali, vocês se lembram daquela história que a gente contou, que Jesus estava no barco com os discípulos e se levantou aquele vendaval, aquele temporal e aquele vento forte e as águas ficaram, o mar ficou furioso, bravo? Pois é, aconteceu de novo, só que dessa vez era por causa de Jonas, porque Jonas estava num lugar que não era para ele estar. E ali começou aquela, né? E os homens, os marinheiros que estavam ali, ficaram apavorados, começaram a ficar preocupados. E as pessoas falaram, será que nosso navio está com muito peso? Começaram a lançar sobre as águas algumas das suas vestes, dos seus pertences, para ver se a coisa contornava. Mas era Deus falando. Não adiantava deixar o navio mais leve. Continuou o mar furioso e a Bíblia diz, criança, que o navio quase partiu ao meio. Quase partiu. Até que começaram a lançar sorte, tentando descobrir da onde aquilo estava acontecendo. Eles começaram a temer a Deus, né? Ficar preocupados. Meu Deus, eles começaram a ver que aquilo ali poderia ser um sinal de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar temerosos. E o que está acontecendo? Foram lançar sorte ali para ver se era algum deles, que alguma coisa estava errada. Um capitão descobriu, um marinheiro descobriu Jonas dormindo lá no porão, quietinho. Agora vê, todo mundo preocupado com aquela situação e o causador daquilo tudo quietinho. Agora vê só, criança. Parece até assim uma criança que faz coisa errada e fica lá, ó,
quietinho, achando que ele não vai ser descoberto. Só criança não, gente grande também. Quando a gente faz coisa errada, não adianta se esconder, porque Deus acha, Deus descobre tudo, viu? Às vezes demora um pouquinho, mas quanto mais demora, o castigo é pior. Vocês sabiam disso? Mas chega a hora que descobre. E aí descobriram Jonas lá. Aí o marinheiro falou assim, clama! Começa a clamar também o seu Deus. Todo mundo lá apavorado e ele dormindo. Que coisa, né? Olha, mas o temor de Deus caiu sobre Jonas. Caiu sobre ele o temor de Deus. Aí começou todo mundo que fazer, lá no versículo 17, ainda do capítulo 1, ele fala para aqueles homens. Ele reconhece que era culpa dele. E ele falou, sabe o quê? Me lança fora daqui, porque vocês vão ver que tudo vai se normalizar. E não perderam tempo. Foi aquilo que eles fizeram. Lançaram ele fora do navio. Olha, o que aconteceu, tia Silvinha? O que aconteceu depois disso? Vou falar para vocês. Deu certo, viu? Realmente a culpa era de Jonas. Porque depois que lançaram ele fora do navio, o mar se acalmou, o vendaval se cessou, tudo voltou ao normal. Nossa, mas Deus, ele é assim, viu? Ele tá falando, o homem tá fingindo que não tá entendendo, ele vai lá e dá uma sacudida, faz alguma coisa pra gente acordar, pra entender. Ele manda no mar, ele manda no vento, ele manda em tudo. E aí Deus falou assim, agora vocês se acalmam. E aí o mar se acalmou e o vento também. E o navio seguiu normal. E tia Silvinha, o que aconteceu com o Jonas? Jogaram ele no mar. E agora? O que aconteceu com ele? Pois é. Foi provado mais uma vez. Deus mandou um peixe enorme, enorme. E lá, ó, engoliu Jonas. E aí, ele morreu? Ele não morreu. Ele ficou vivo dentro daquele peixe grandão. E aí, aquele peixe depois foi lá e depois de 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, Jonas clamando a Deus, pedindo perdão a Deus, orando. E Deus ouviu a oração de Jonas e aquele peixe botou Jonas para fora. Vomitou Jonas fora da água. Jonas saiu vivo, em terra firme, saiu vivo e foi para onde? Obedecer o que Deus tinha falado com ele lá no começo. Para onde mesmo que Deus mandou ele ir? Uma cidade de nome Nínive. E ele foi para lá, pregar o arrependimento naquele lugar. Não era mais fácil ouvir Deus e ir direto? Ele não ia passar por toda essa aprovação, ia, criança? Não ia. Mas o medo bateu, né? Às vezes a gente sente medo, é ruim, né? Sentir medo. Mas Deus nos ensina com essa história que não devemos ter medo. Devemos confiar. Quando ele manda ir, ele prepara antes. Prepara da coragem. Ele prepara tudo para o lugar onde a gente vai falar do amor de Deus. Prepara pessoas para receber a gente. Deus prepara tudo. E aí Jonas foi lá em Nínive e fez a obra e foi naquele lugar pregar o arrependimento e toda a cidade reconheceu que o Senhor é Deus. Amém, crianças? Gostaram da história de hoje? É melhor obedecer a voz de Deus, né? Quando a gente obedece, a gente, ó, sai ganhando. E quando a gente desobedece? Acontece muita coisa desagradável, né? Quando a gente desobedece. Então, eu termino a historinha de hoje. Eu vou pedir vocês para desenharem, tá? Quem quiser desenhar aí, desenha bem bonito um peixe grandão. Ou você pode desenhar um navio também. Pode desenhar um navio, tá bom? Ó, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Boa aula. Que nós venhamos ser muito abençoados nessa aula, tá bom? Beijo da tia Silvinha. Deus abençoe.